Salve, galera! Vamos então para a nossa aulinha de número 2 da globalização. Lembrando então que a gente estava falando dos processos, dos aspectos que facilitam essa expansão do capitalismo em escala mundial. E a gente falou do primeiro, das transnacionais, dos aspectos econômicos. A gente explicou como as transnacionais têm muito lucro mandando suas fábricas para países pobres de maneira geral. E por que além disso, esse processo é facilitado, né, galera? É graças ao advento tecnológico, tudo bem? Então, se você tivesse que mandar de caravela um produto feito no Vietnã até os Estados Unidos, não ia ter como, né, galera? Graças às facilidades de transporte, de comunicação, de mídia, tudo isso articulado, isso facilita muito mais esse processo, né? É o que a gente chama de terceira revolução industrial. Lembra que a gente viu as duas primeiras em sala de aula? Tem alguns autores que afirmam até que a gente estaria entrando na quarta já. Então, se você encontra a quarta revolução, não se preocupa, pense ela como um desdobramento da terceira, tá? Ela também é chamada de técnico-científica, ou seja, que a ciência foi muito utilizada na indústria agora. Não é aquela indústria mais tradicional, que pega carvão e queima e polui e tudo mais. Esse tipo existe ainda, é claro. Mas a indústria da inovação, da informática, da robótica, dos satélites, da internet, do smartphone, tudo bem? O que ela permite nessa casa de globalização? Permite com que a gente se transporte muito mais facilmente, transporte um produto mais facilmente, consiga comprar e vender muito mais fácil, fazer tudo online, então eu posso fazer transações online, comprar produtos da China, que tudo bem, até demora para chegar, mas chega. E mais barato, por quê? Porque lá o produto é mais barato de ser produzido, né? E uma informação que chega mais fácil. Então eu posso mandar um WhatsApp para alguém agora lá no Japão e a pessoa responde instantaneamente. Isso trouxe uma verdadeira revolução para o estilo de vida das pessoas, na facilidade das trocas de transportes, comércio, informação. Isso quer dizer o que para o capitalismo? Novas possibilidades de lucro, tudo bem? Como, por exemplo, as bitcoins. O que são as bitcoins, galera? É uma maneira virtual de se ganhar dinheiro. Isso é um exemplo bem claro de como o capitalismo ele vai se expandindo. Lembra? Sempre tem que manter a roda do lucro, nunca pode parar a máquina, senão entra em crise. Ele vai buscando novas maneiras de acumular dinheiro. E a maneira virtual é uma das mais importantes, se não a mais, e a mais nova atualmente. Esses mapinhas aqui da esquerda, galera, falam como se o mundo estivesse encolhendo. Então, quando você tinha que andar de carruagem, de barco à vela, óbvio que tudo demorava mais. Tanto os deslocamentos, quanto o comércio, quanto as informações. Só que hoje em dia, com os aviões, com os foguetes, com os satélites, com a internet, etc e tal, é tudo muito mais rápido, tudo muito mais fácil. O que inclui também as trocas comerciais, as transações financeiras. Beleza? Isso então, essas facilidades tecnológicas são o que permitem tecnicamente a ação das transnacionais, que são a essência da globalização. Então tudo bem, eu sou o capitalismo, entre aspas, né? Eu quero me espalhar para o mundo inteiro. Quem vai me permitir isso de maneira técnica? Quem vai fazer o meu caminho? É a tecnologia. Sem a tecnologia, esse processo não teria como se expandir tão facilmente e tão rapidamente. Tudo bem? Como que eu posso produzir meu produto em casa e vender no mundo inteiro? Através da internet. Tudo bem? Isso aí entra em outros aspectos, como profissões novas, como os youtubers, por exemplo. Tem muito a ver com isso também. Novas maneiras de se ganhar dinheiro. Até aí tudo bem, tudo bom, né, galera? Temos aí então quem faz isso, as transnacionais. Temos o meio técnico, né, a tecnologia que permite isso. Mas falta o quê? Faltava convencer a galera de que a globalização era importante, era fundamental, era positiva. Quem vai convencer, quem vai ser a ideologia da globalização é chamado a ideologia neoliberal. Aí lembra que eu falava para cuidado para não confundir com um monte de ismos? Então estamos dentro do sistema político e econômico do capitalismo. Dentro deles a gente tem vertentes, a gente tem ideologias. Lembra? A gente falou do liberalismo econômico lá do Adam Smith. A gente falou do keynesianismo, do Keynes, e agora a gente entra na mais recente, no neoliberalismo. Tudo bem? O nome já diz, né, galera? É um novo liberalismo, é um liberalismo aí atualizado. É igual ao liberalismo econômico? Não, tem diferenças. Qual é a principal diferença do liberalismo econômico do Adam Smith para esse? A gente sempre fala muito, galera, dessas ideologias da função do Estado. O Estado, para Adam Smith, ele falava o quê? Estado não mexe na economia.
a mão invisível do mercado e tudo mais, caiu na prova, aquela coisa toda. Qual era a função do Estado? Investir em saúde, educação e tal, deixava o resto para a economia, para o mercado que ele se autorregulava. Era esse o liberalismo econômico. Tudo bem? No neoliberalismo, galera, qual é a diferença? Você tem um Estado que atua. Não é tanto uma questão de Estado só pela economia. É um Estado que atua sim, mas é um Estado que atua em benefício do grande capital. Como assim? Então, tudo o que o Estado neoliberal vai fazer em qualquer país não é necessariamente pensando na população em si. É pensando em maneiras de facilitar o acúmulo de capital, especialmente aí para as grandes corporações e empresas. Então é o Estado que vai privilegiar bancos, empresas de grande porte. Ele vai atuar dando subsídios, dando empréstimos, dando juros baixos para essas empresas. E tudo que ele puder fazer para facilitar a atuação delas, ele vai fazer. Tudo bem? Então, um Estado neoliberal não é necessariamente um Estado que não mexe na economia. É um Estado que mexe nela, mas para favorecer o grande capital e não a população. Tem uma contradição muito grande entre democracia, que deveria ser o governo do povo, para o povo, aquela história toda, e um Estado neoliberal. Como que você tem democracia se o Estado, o partido eleito neoliberal, ele não atua para a população em si, e sim para as grandes empresas? Tudo bem? Qual é o contexto do neoliberalismo, galera? Ele começa após os anos 70. Lembra, o capitalismo entrou em crise, ele precisa se reinventar. Então mudou a estrutura produtiva, espalhou as empresas para o mundo inteiro para produzir mais fácil, mais barato, para vender para todo mundo, e precisou mudar a ideologia. Aquela ideia de não, tem que dar uma segurada no capitalismo, do keynesianismo, né? De tipo o estado do bem-estar social e tudo mais, que barrava um pouco os lucros, não pode. Tem que abrir tudo de novo, então vamos para um neoliberalismo. Tudo bem? Os dois principais nomes que expandem essa ideologia é o Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos nos anos 80, e a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, lá do Reino Unido. Também na mesma época aí, você percebe, né, Estados Unidos, principal potência capitalista, já no final de Guerra Fria, né, a galera já imaginava que estava acabando. E a segunda principal capitalista, ou antiga principal potência econômica, né, mundial, que é o Reino Unido. Né? Eles foram difundindo essas ideias. O que um Estado neoliberal deve fazer? Um Estado neoliberal ele deve, então, facilitar esse grande capital. Por isso, ele pega boa parte do que é público e transforma em privado, as chamadas privatizações. Ele permite que uma empresa terceirize os seus serviços. Isso é muito importante para a gente entender as transnacionais. Por quê? A fábrica da Nike lá no Vietnã, às vezes não é nem da Nike em si. A Nike ela vai lá, contrata uma outra empresa para fazer o serviço para ela. Isso é uma empresa que a gente chama de terceirizada, como é o caso das funcionárias de limpeza do Coque, por exemplo. O Coque contrata uma empresa que contrata as funcionárias da limpeza. Por que isso é importante? Quando uma empresa faz isso, né, ela pega uma terceira pessoa, ela tira suas obrigações trabalhistas, ela tira o dela da reta. Então, quando uma fábrica lá no Vietnã, lá na Tailândia, lá na China, é acusada de escravidão, mesmo que ela seja ligada à Nike, a Nike não sofre o processo. Quem sofre é essa empresa do meio. O que a Nike fala? Eu não sabia de nada, imagina. Eu só contratei uma empresa. Se ela escraviza o funcionário dela, a culpa não é minha. Tudo bem? Então, é um Estado que ele vai diminuir a sua atuação, mandando muito para o privado. É um Estado que vai deixar essas terceirizações. É um Estado que ele abre os seus mercados para a economia mundial. Né? Ele não pode aí colocar imposto mais alto em empresa estrangeira. Ele tem que facilitar os produtos e as empresas estrangeiras. E ele diminui seus impostos. Né? Aquela discussão. No keynesianismo, é um Estado caro. É um Estado que ele vai investir em saúde, em educação, em segurança, em moradia, em transporte, aquele bando de coisa. E ele vai cobrar em contrapartida impostos para funcionar. O Estado neoliberal, qual que é a ideia? Você paga menos impostos e você paga uma saúde privada, uma educação privada, um transporte privado, uma moradia, tudo, na medida possível, privatizado. Então, menos impostos, você paga o que você quiser com o seu dinheiro. Tudo bem? Você tem dois tipos de exemplos muito grandes de países assim, tá, galera? Você ainda tem alguns países mais ou menos keynesianos, como a Suécia, por exemplo. Comentei com vocês em aula.
A carga de impostos é alta, porém ele tem em contrapartida grandes serviços públicos, né? Não precisa pagar transporte, moradia, segurança, educação, etc. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, a carga de impostos proporcionalmente é mais baixa e o cidadão aí escolhe o que ele vai ter que pagar. Isso gera uma série de discussões. Será que ele vai ter dinheiro para pagar saúde, educação, tudo privados? Aí é uma outra discussão que para um outro momento a gente deixa. Tudo bem? No caso do Brasil, galera, qual é o problema? O Brasil realmente, de fato, ele tem uma carga de impostos alta, típica de um país keynesiano quase. O problema é que a gente paga por um Estado keynesiano e recebe um Estado neoliberal. Então a gente paga por serviços públicos de qualidade e não os obtém. Não tem uma educação pública de qualidade para todos. Temos um sistema público de saúde, um caso único no mundo, que é o SUS, tá, gente? É um dos poucos países do mundo que realmente tem um sistema público de saúde desse tamanho. Só que realmente falta aí hospitais, falta médicos, falta uma série de recursos para ele funcionar adequadamente para todos. Então, por isso, muitos vão para quê? Vão para educação privada, vão para saúde privada, pagam meios privados de segurança e por aí vai. Tudo bem? Então, acaba pagando duas vezes. Paga uma carga de impostos altos e também paga esses serviços privatizados. É esse um Estado neoliberal como o nosso atualmente. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha. Peguei uma imagem aí do Reagan na esquerda. Só uma curiosidade, galera. O Reagan ele era ator nos Estados Unidos. Ele era ator de filmes de faroeste. E ele depois candidatou a presidente, foi eleito 2 vezes aí. Ele foi um dos principais ideólogos, ou melhor dizendo, dos políticos do neoliberalismo, assim como a Margaret Thatcher. Nessa imagenzinha aqui no meio eu coloquei uma figura que mostra como o neoliberalismo chegou na América Latina. No final dos anos 90, no comecinho dos anos 90, os países latino-americanos estavam em uma série de crises econômicas. E aí chega o neoliberalismo como uma saída. Então, tinha uma cartilha do que os países deveriam fazer, reduzir impostos, privatizar e tudo mais, aquilo que eu já falei. E em troca, eles receberiam empréstimos do FMI e do Banco Mundial. Então, não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado, que é meio diferente. Mas quem está precisando de dinheiro vai aceitar, né? Então, a partir dos anos 90, os países latino-americanos, como o Brasil, eles passam a ser países neoliberais. A gente fala que o nosso grande primeiro presidente neoliberal foi o Fernando Collor, e logo depois o Fernando Henrique Cardoso, os Fernandos do Brasil. E aí uma série de empresas como a Vale, a antiga Vale Rio Doce, foram privatizadas, a energia, a telefonia, e isso foi avançando para serviços essenciais, como a saúde e a educação, por exemplo. Tudo bem? Qual é o problema disso? O problema disso é que muitas das vezes o Estado precariza o serviço, como foi no Brasil, precariza o serviço público de propósito para justificar o discurso privatizador. Tudo bem? Além disso, nós continuamos com uma carga de impostos alta e não necessariamente a qualidade dos serviços privados vai ser melhor. Porque uma empresa privada, qual é o objetivo principal dela? O lucro. O Estado, ele não visa o lucro. Ele deveria visar, pode não funcionar dessa maneira, concordo, mas ele deveria visar um bem-estar para a população. É daí que vem a função do Estado. Olhar, gerenciar todos os seus cidadãos com suas diferentes demandas. Uma empresa não. Uma empresa ela pensa no lucro. O objetivo principal dela é esse. Tudo bem? Então, vou passar mais uma imagenzinha aqui. Então, por exemplo, serviços essenciais como a educação, eles cada vez são mais privatizados aí. A partir do Fernando Collor, lá no começo dos anos 90, passando por Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e o atual presidente Bolsonaro, todos um pouquinho mais, um pouquinho menos, eles seguem mais ou menos a estrutura de um neoliberal, de um país neoliberal, um Estado neoliberal. E aí, galera, falando independente de ideologia, de qual partido seja, a estrutura do Estado brasileiro, independente dos partidos, é de um Estado neoliberal. É de um Estado que atua mais para o grande capital do que para a sua população. Não estou querendo dizer referente a candidato A, B, C ou D, ou partido X, Y, Z, ou ideologia centro, esquerda, direita. Não é isso. Nosso Estado, desde o começo dos anos 90 até hoje, ele é um Estado neoliberal, assim como a maior parte dos países capitalistas do mundo. Isso quer dizer que é um Estado que ele, independente de quem seja eleito, a função principal dele não vai ser necessariamente te garantir, apesar de estar na lei, mas te garantir uma casa digna, um prato de comida, uma educação de qualidade, etc. Ele é um Estado que está muito mais preocupado em questões macroeconômicas. Tudo bem? Liquidez dos bancos, taxas de juros e uma série de outros processos aí que não necessariamente trazem bem-estar social para a população.
Quem assistiu La Casa de Papel, o professor ele fala disso em alguns momentos aí, bem brevemente. Quem quiser, a gente troca uma ideia sobre isso também. Um exemplo que eu trouxe, galera, foi da chamada PEC 241, assinada durante o governo Temer, que essa PEC ela limitou os gastos do governo em saúde, educação e tudo mais por até 20 anos. Ela colocou um teto máximo de que o governo podia gastar nisso, com valores bem baixos até esse teto. Qual o problema? A gente está vivendo uma crise gigantesca de saúde mundial, claro, e nós temos um estado que, por lei, atualmente, ele não pode gastar mais em saúde. Tudo bem? É um estado que ele não está necessariamente pensando na população. Por que o estado não pode gastar muito com saúde e educação? Para pagar dívida externa, para pagar dívida com banco, para financiar grandes empresas. É essa a estrutura de um estado neoliberal. Tudo bem? A discussão se o neoliberalismo ele é bom ou ruim, isso vai variar muito de cada país. Estados Unidos, Europa, África, Ásia, Brasil. A questão é que num país como o nosso, a nossa estrutura é uma estrutura muito desigual. E nós temos uma ruptura muito grande entre a nossa carga de impostos, entre o que o nosso Estado se propõe a fazer na lei e o que ele faz na prática mesmo. Repito, isso independente do momento, não me refiro ao momento só atual, isso me refiro desde os anos 90, e não só o governo federal, mas também os estados e municípios. Beleza? Para acabar nossa aula então, galera, alguns conceitos finais de globalização. Um conceito muito importante que vocês podem encontrar é o chamado de aldeia global. Só que eles mascaram uma coisa muito grande, galera, que é o discurso bonitinho da globalização, né? Todos integrados, todos bonitinhos nessa mesma lógica da internet, da comunicação e tudo mais, dos transportes, produtos, empresas, que é o lado bacana, que ela tem realmente de fato. Só que a gente tem que pensar, beleza, eu posso mandar um WhatsApp para alguém lá no Japão. Mas e quem não tem ainda acesso a celular? Sim, muitas pessoas não têm. É um smartphone, é uma internet, que não tem nem banheiro em casa, que não tem nem casa ainda. Porque a integração e a globalização se dá através do capital. Ela é um processo, então, excludente. Se eu não tenho capital, lembrar, capital não é necessariamente dinheiro, é dinheiro que gera mais dinheiro, eu estou fora desse processo. Então vamos pensar como que a África se insere na globalização. A África, que muita gente pensa que é um país até, e não um continente. A África, ela fica periférica nesse processo. A população pobre de diversos países, inclusive europeus, marginalizada, fica fora. A globalização insere quem é interessante para gerar mais lucro. Quem vai trabalhar nessa empresa, quem vai dar benefício para outra empresa, quem vai comprar aquele produto. Aí vale. Como que nós brasileiros, nos inserimos? Como trabalhadores das empresas e como consumidores delas. Nós não de fato mandamos nesse processo. A gente vê que no Estado neoliberal, as grandes empresas são maiores, mais importantes que muitos dos países, até mesmo que dos Estados Unidos, muitas das vezes. As grandes macroempresas, elas passam as fronteiras. São elas que mandam no mundo. E qual é o objetivo primordial delas? O lucro. Então elas vão incluir quem? Quem realmente for interessante. Quem não for, esquece. E aí a gente fala muito bacana, internet, satélite, ida para Marte. Mas a gente ainda tem centenas de milhões de pessoas no mundo passando fome. Tudo bem? Eu vou acabar a aula por enquanto, galera, para não ficar muito longa. Na próxima semana a gente volta um pouquinho nesses conceitos finais. A gente fala de alguma das consequências da globalização. E aí a gente faz um gancho muito grande para os próximos assuntos da apostila de número 3 e já dá sequência no nosso conteúdo. Beleza? Um grande abraço a todos aí. Fiquem bem. Estou à disposição para eventuais dúvidas, comentários, sugestões, elogios e tudo mais. Críticas também. Um beijo a todos.